Nesse momento, são precisamente meia-noite. Despertei e senti a necessidade de orar. Já orei por você, pela sua família, já orei por mim, por minha esposa, pela Fabiana, pelo Thiago, pela Ruth, pelo Alberto, Juliana, Sheila, Silas, Raquel, Wesley. E agora eu vou ler a palavra de Deus. Eu queria que você meditasse sobre esse tema, o libertador. Então conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aqui na Escola Sabatina, meditando nos Salmos, encontramos mensagens poderosas para adorar, para louvar um Deus que se apresenta aqui nesta leitura como Criador e Salvador. E agora leia comigo a mensagem do dia. Primeiro Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestará, recebereis a inacessível coroa da glória. Pedro começa aqui em sua narração se dirigindo aos líderes da Igreja de Deus, que, assim como Cristo, deve ser testemunho do sofrimento de Cristo e coparticipante do sofrimento e, com certeza, coparticipante da glória que vai ser revelada. Essa deve ser a nossa motivação, a certeza de que Cristo chamou-nos para liderar, cuidar, pastorear seu rebanho. Mas aqui ele traz algumas anotações que joga por terra os costumes e metodologias mundanas. Pedro está dizendo que o pastor, que os líderes, que os departamentais, os que estão em ministérios, devem fazer isso sem constrangimento. Não porque a organização pede, mas porque foi salvo em Cristo e foi habilitado com talentos para empregar na obra do Senhor. Suas capacidades e habilidades são do Senhor. E essa gratidão nos leva a fazer o trabalho do Senhor, a servir o Senhor de forma espontânea. Assim devemos também envolver e incentivar para que nossos liderados, o rebanho, as ovelhas, possam servir ao Senhor espontaneamente. É assim que Deus quer. O pastor, o ministro,
em seu ministério não deve trabalhar por ganância. Ganância de dinheiro, ou a maioria não tem dinheiro, mas pela posição, pelo poder, pelo prestígio, pela reverência, né? Não deve ter ganância, mas deve ser de boa vontade para glorificar aquele que nos chamou das trevas para a luz. Também não devemos agir como o mundo que tem o prazer de dominar, que somente quem tem autoridade tem controle. Não é assim. Não devemos usar a autoridade para controlar as mentes sensíveis, humildes, simples. Não devemos ser dominadores dos que nos foram confiados. Mas o que devemos fazer? Tornando-vos modelos do rebanho. É uma vida coerente com o Evangelho, de humildade, santidade, de amor, de abnegação. Então deve ser a atitude daqueles que foram chamados para cuidar do rebanho do Senhor. Aqui fala que o Supremo Pastor há de se manifestar, e aí receberemos dele a imarcessível coroa de glória. Aí vem mais outros conselhos. Vários conselhos, votos, saudações finais e bênçãos. Rogo igualmente aos jovens, agora é para os jovens. Tô jovem, cheio de vigor, de entusiasmo, sonho, expectativa. Olha o que Deus está falando para você. Aqui em 1 Pedro 5, verso 8. Jovens, sede submisso aos que são mais velhos. É fácil. Renunciar ao seu próprio ego para ser submisso aos mais velhos. Está disposto, jovem? Outros sim, no trato de uns com os outros e com os colegas, não querendo ser o primeiro em tudo. O único a ter razão, submisso aos mais velhos e entre os próprios jovens. Cingi-vos todos de humildade. Você sabe o que é humildade? Falei para mim. Porque Deus resiste ao soberbo. Eu faço o que eu quero. O corpo é meu. Eu como, bebo, ando, visto do jeito que eu quero. É assim? Isso é humildade? Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, concede a sua graça. Paulo, quando estava aflito por causa da enfermidade, orou para ser curado e Deus disse: a minha graça te basta. E ele ficou feliz. É bom estar na graça do Senhor. Deus olhou para o mundo em depravação, em degradação, imoralidade, tirania. E Deus achou graça em Noé. Noé achou graça diante de Deus. Foi salvo ele e sua família. E você está na graça do Senhor? Hein, jovem? E também nós adultos, né? Líderes, ministros. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. A mão poderosa de Deus. Se humilhar, submeter. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sonhar com grandezas não é pecado, mas espere o tempo de Deus. Não devemos alcançar alturas através do fraude, da mentira, passando por cima dos outros, difamando, caluniando. Não é assim. Não é assim. Porque ele tem cuidado de vós. Amém? Que glória, né? Uma advertência séria. Sede sóbrios, que não é para usar bebidas ou substâncias tóxicas, drogas, ou até a própria alimentação sem uma combinação correta, que fermenta e deixa a mente embaralhada, perturbada, confusa.
Também o que nós assistimos, os vídeos, pornografia, as narrativas ideológicas, tudo isso contamina, tira a sobriedade. Então, o conselho de Deus aqui é: sede sóbrios, vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está em volta de nós. Ele está atento para mim, para você, querendo uma oportunidade para destruir. Sede sóbrios, porque o diabo está em derredor. Como leão que runge procurando alguém para devorar. Você já imaginou, no meio de uma floresta, encontrar-se com um leão e você sem nenhuma arma, nada nas suas mãos, e diante do leão faminto, o que você faria? Esse leão é real. Ele está em volta de você, olhando para você, atento. Em um descuido, ele vai devorar você. Em um descuido, ele vai me devorar. Isso é um alerta. Versículo 9. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Se você está sofrendo por falta de emprego, falta de carinho, de amor, de compreensão, de uma palavra, está sofrendo por causa de uma doença, está deprimido, tem uma doença mais grave, nasceu com uma difusão na mente, o Senhor te ama. O Senhor te ama. Igual a você, tem milhares por aí. Quantas crianças autistas, esquizofrênicas, cadeirantes, cegas, surdas, mudas, estão por aí. Não é só você que está sofrendo, não. Quantas pessoas traídas, iludidas, enganadas, passando fome e privações. Tem milhares por aí. Não é só você, não. Pedro está dizendo: observa, teu sofrimento não é o único. Não te sente abandonado por isso. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o sofrimento